Olá, pessoal. Nossa aula hoje vai ser sobre o feudalismo. Antes de eu começar a falar sobre o feudalismo, nós precisamos entender que ele se originou graças a dois eventos muito importantes na Europa. Primeiro foram as invasões bárbaras, né? Invasões de povos bárbaros, chamados assim pelos romanos, porque eles não falavam a mesma língua do Império Romano. E a crise do Império Romano. O Império Romano chegou num grau de extensão territorial tão grande, que ele começou a ruir. Por quê? Por vários fatores, que a gente vai estudar isso numa outra aula, sobre o Império Romano mesmo, mas quando o território fica muito grande, ele também fica mais difícil de ser administrado, controlado, né? Então, em alguma parte do Império Romano, principalmente do Império Romano do Ocidente, porque o Império Romano era dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente, mas foi exatamente na parte do Império do Ocidente que houve as invasões dos povos bárbaros, principalmente os germânicos. E aí deu-se origem a esse sistema que nós vamos estudar hoje, que é o feudalismo. O feudalismo foi um sistema econômico, político e social, abrangia todas essas esferas. Vigorou na Europa ocidental durante a Idade Média. Sua formação teve início no século V e ele atingiu seu auge perto do século X. No entanto, durante o século XIV, o feudalismo começou a apresentar seus primeiros sinais de declínio. Então, nós podemos associar o feudalismo à Idade Média também, tá? Porque foi no período da Idade Média que ele teve seu auge. Bom, em suma, o mundo feudal se estabeleceu, como eu falei, graças a dois acontecimentos históricos simultâneos: as invasões bárbaras e a crise do Império Romano. Como eu disse, chamavam esses povos de bárbaro porque eles não tinham os mesmos costumes, as mesmas línguas, tá? Entre eles os germanos, que através das suas invasões desestruturaram o Império Romano do Ocidente. Esse choque de crenças de povos totalmente diferentes, né? Com crenças, culturas, mentalidade, língua totalmente diferente dos povos romanos, foi fundamental para a constituição do feudalismo. Alguns dos principais elementos romanos presentes no feudalismo eram o colonato. O que era isso? Era um sistema que permitia que os plebeus e escravos empobrecidos trabalhassem para um senhor feudal. O senhor feudal era o dono da terra. Então, em troca de trabalho e de proteção desse senhor feudal, os camponeses, os plebeus e escravos trabalhavam, né, em troca. E a ideia de vilas também vem do elementos romanos. Grandes propriedades no campo que deram origem aos feudos. Então, já entre os elementos germanos, então o sistema feudal ele foi uma mistura de elementos romanos com elementos germanos dos povos germânicos conhecidos por povos bárbaros que invadiram o Império Romano. Então, dessa mescla, dessa junção dos povos romanos com os povos germânicos, surgiu o sistema feudal, o feudalismo. Já entre os elementos germanos presentes no feudalismo estão o benefício, quando guerreiros recebiam terras de chefes militares, e o comitatus. O comitatus eram laços de fidelidade estabelecidos entre o chefe militar e seu guerreiro. Tinha também a economia agropastoril, tá? São elementos germanos, eram povos que lidavam com a terra, que era agrária de subsistência voltada para a criação de animais. Então, dentro dos feudos, dentro das propriedades, existiam os campos de plantação agrícola, né? E também o campo voltado para a criação de animais. Como era essa sociedade? Cada feudo tinha o seu senhor feudal. Então, o feudo A tinha o senhor feudal A, o feudo B tinha o senhor feudal B, e cada feudo tinha sua própria organização, seus próprios membros, seus próprios servos, camponeses, guerreiros. Bom, a sociedade feudal era formada por três ordens: clero, nobreza e servos.
Enquanto o clero, que era dividido em alto e baixo clero, cuidava da fé cristã, que naquela época, nós vamos ver mais aqui para baixo, que a maior senhora feudal, a maior detentora de terras era a Igreja Católica, tá? Então eles cuidavam, o clero cuidava da fé cristã. A nobreza era responsável pela segurança e pela guerra. A nobreza é onde se encontravam, né, os militares. Por sua vez, os servos trabalhavam para sustentar todo o feudo. Os servos sustentavam o clero e a nobreza. A ordem de cada indivíduo era determinada no seu nascimento, e a mobilidade social vertical, ou seja, entre uma ordem e outra, era impossível. Então, quem nascia servo ia ser servo, quem nascia do clero, né, na nobreza, podia ser do clero, e alguns filhos de nobres iam, né, para os mosteiros, para ser do clero, e quem era filho de nobre continuava sendo nobre. Então, essa mobilidade vertical de cima para baixo era imutável. Você não tinha como nascer servo e virar um nobre, ou ser do clero, tá? Havia apenas mobilidade horizontal entre a própria nobreza, né? Duque, conde, dentro da própria nobreza existia mudanças de títulos, vamos dizer assim. Mas, entre as classes sociais, não. O poder político era descentralizado. Como eu disse, cada feudo tinha o seu próprio governante, que era o senhor feudal. Além de administrar o feudo, ele tinha o poder jurídico e militar. Então, o senhor feudal, ele era o dono da terra, ele tinha poder de julgar e o poder militar em suas mãos. A principal relação política era de sucerania e vassalagem, um acordo de fidelidade estabelecido entre os próprios nobres. O sucerano cedia terras ao vassalo, que trabalhava nelas para o seu sustento durante 4 dias na semana. Então, o vassalo trabalhava na terra do seu suzerano por 4 dias para o suzerano. Certo? Nos outros 3 dias, a chamada corvéia, ele deveria trabalhar exclusivamente e de graça. Vamos voltar aqui. O suzerano cedia as terras para o vassalo. Então, quem trabalhava nas terras era o vassalo, tá? Corrigindo aqui que eu troquei o nome. O vassalo trabalhava nas terras para o seu sustento durante 4 dias. Então, 4 dias ele arava a terra, plantava, semeava, colhia para o seu sustento. Nos outros 3 dias da semana, era chamado corvéia. Ele trabalhava exclusivamente e de graça para o seu sucerano, aquele que doou a terra para ele. Nesse sistema, o sucerano tinha como obrigações a proteção jurídica e militar do vassalo. Então, era uma troca. O vassalo trabalha para o sucerano na parte, né, de produção alimentar, e em troca tinha o poder militar como apoio, proteção e a proteção jurídica também, que em troca deveria cobrar pedágios e recolher impostos. Quanto mais vassalo um suzerano tivesse, maior o seu poder. Então, aí na imagem tem o suzerano, né, dando terras, doando terras para os seus vassalos, mas isso tinha uma contrapartida. Em troca, né, dessa cedição de terra, né, dessa cessão da terra, o vassalo trabalhava para o sucerano e, em troca, também tinha o apoio militar, jurídico, a proteção na guerra. Quanto mais vassalo um sucerano tivesse, maior o seu poder. Então, se eu tenho mais vassalos, eu tenho mais pessoas trabalhando para mim. Eu tenho mais pessoas trabalhando para o meu sustento, certo? Os únicos que trabalhavam eram os servos, aqueles que não tinham propriedade, não eram proprietários da terra e tinham obrigações, tá? Os servos, eles tinham 4 obrigações conhecidas aqui para a gente estudar. A talha, parte da produção do servo deveria ser doada para o senhor feudal, né? Não era doada de bom grado, era um acordo, porque a terra não era dele.
ele trabalhava na terra do senhor feudal, então ele tinha que doar, era chamado de talha, essa obrigação. A captação era um imposto pago por servo, cada servo tinha que pagar o seu imposto. A mão morta, que é o imposto pago pela família, para que ela pudesse continuar utilizando a terra depois que o servo morresse. Então, caso o servo morresse, ele já pagava durante a vida dele essa taxa, nesse imposto chamado mão morta, para que a sua família continuasse tendo direito a trabalhar naquela terra. E a banalidade, taxa usada, né, para usar os moinhos, os fornos, os equipamentos, que eram também do senhor feudal. Então, se o servo precisasse usar os equipamentos, não, ele ia ter que usar, né, para a produção até do seu próprio alimento, os fornos e o moinho, ele tinha que também pagar essa taxa. Ou seja, o servo só trabalhava e só pagava impostos. Por isso, a mobilidade social também era quase impossível se houvesse possibilidade de mudar de classe, porque o servo tendo que pagar tantas taxas, tantos impostos para conseguir sobreviver, ficaria difícil ele conseguir juntar algum bem para comprar suas próprias terras. A igreja era a instituição mais importante do feudalismo, assim como eu falei acima, porque ela era detentora das maiores, melhores terras da Europa. Além de influenciar o modo de pensar e o comportamento da população, ela era detentora de um grande poder econômico, já que possuía muitas, que tinha, inclusive, muitos servos trabalhando. Colocar aqui muitas terras, que não saiu. Então, como ela era detentora de muitas terras, ela era a maior senhora feudal. E a que tinha mais servos trabalhando para ela. Durante o século XIV, nós vamos ver que esse sistema ele já começa a ter uma crise. Mas vale ressaltar que durou do século V até o finalzinho do século XIV, o começo do século XV. Então, quer dizer, são 10 séculos de feudalismo, de poderio do senhor feudal, né? Um sistema que durou bastante tempo. Durante o século XIV, o crescimento da fome, porque a população cresceu e aí a terra passou a ser pouca para a grande população, né? E a fome alastrou-se na Europa. O crescimento da fome, das pestes, muitas pestes mataram, dizimaram muitas pessoas, muitos servos. Então, muitos servos morreram, não tinha quem trabalhasse na terra, quem arasse a terra, e aí, como consequência, produção de alimento caía, como consequência, a fome. E a guerra levou a uma forte crise no feudalismo. Devido às doenças e também às guerras, a população diminuía. E com isso, os senhores feudais aumentavam ainda mais a exploração sobre os servos. Os senhores feudais viviam do servo que produzia para eles e ainda pagava impostos para eles. Com as doenças, as pestes, muitos servos morreram. E aí a produção e a arrecadação de impostos dos senhores feudais diminuiu muito. E aí eles aumentavam em cima daqueles poucos coitados que ainda resistiram às doenças, às guerras, à fome. E aí estava ficando insuportável esse sistema, tanto para os servos, principalmente, que eram os que mais sofreram com isso tudo, e para os senhores feudais que foram perdendo seu poder. Bom, passaram a se rebelar. Esses servos que estavam sendo massacrados, cobrados cada vez mais impostos, trabalhando cada vez mais para sustentar o clero e a nobreza, eles passaram a se rebelar. Além de promoverem revoltas, muitos servos também chegaram a queimar terras e assassinar senhores feudais. A revolta chegou num nível de intolerância e de revolta mesmo, tanta exploração, que muitos servos queimaram terras e mataram os seus senhores.
Essa crise também levou a um fortalecimento dos governos centralizados, já que a estrutura de poder descentralizado não era capaz de solucionar os problemas que apareciam. Vamos entender poder centralizado e poder descentralizado. O sistema feudal era regido por um poder descentralizado, porque cada feudo, cada extensão de terra tinha o seu próprio senhor feudal. Então, cada senhor feudal tinha sua própria lei, sua própria forma de administrar o seu feudo. Então, a Europa não tinha um poder único para todas essas terras. Cada terra dessa, cada feudo, tinha seu próprio poder. Isso é um poder descentralizado. Mas, com o surgimento de revoltas dos servos, que estavam queimando terras, matando senhores feudais, a fome, com essas revoltas, o que se fortalece? Começa a se fortalecer um governo centralizado. E é aí que aparece a figura forte dos reis. Os reis deixam de ser figuras, né? Deixam de ser apenas reis figurativos e passam a exercer o poder nesse caos que se formou o sistema feudal. Assim, os reis foram se fortalecendo e teve o início a formação dos estados modernos. Então, é aí que começa a surgir os reinados. O reinado da Inglaterra, o reinado da França, o reinado da Escócia, o reinado da Espanha, e aí os reis começam a dominar o seu território, não mais dependendo de senhores feudais. O rei passa a ser o detentor, o centralizador do poder dentro do seu território. Com isso, a igreja também perde seu poder. A maior detentora de terras continua com poder, com riquezas, mas ela passa a ser submissa ao rei, né? Que antes ela era controladora e agora o rei passa a controlar de mãos fortes, porque surgem as monarquias absolutistas, de reis que são absolutos, o poder é só deles, começa a surgir com a crise do sistema feudal. Aí, espero que vocês tenham entendido esse resumo do feudalismo. E aí nós temos algumas questões para responder, só para marcar uma alternativa correta. A número 1, a número 2 e a número 3, apenas uma alternativa correta. A 4 também, e a 5 para marcar V para verdadeiro e F para falso. Ok? Vou colocar lá no portal essa atividade, no grupo de vocês. Mandem a foto das atividades e qualquer dúvida pode me chamar pelo Zap. Tchau, tchau.